Boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui mais uma vez com a gente para mais um programa Lawfare Nunca Mais, criado para denunciar as injustiças, perseguições e ilegalidades cometidas pelo sistema judicial, cujo nome disso é Lawfare, para prejudicar, aniquilar, matar inimigos políticos. Nós continuamos nessa luta, denunciando, mas também buscando soluções. E para isso serve cada um desses programas. Nós agradecemos a transmissão desse programa por canais parceiros, muitos deles, dos quais a gente destaca o TV Resistência Contemporânea, Rádio e TV Construir, Inteligência Acima da Mídia, o canal da companheira Flávia Costa, o canal no Twitter do Lawfare Nunca Mais, mas especialmente a vocês que estão conosco cada semana. Nós convidamos vocês para assinar o nosso canal aqui no YouTube, para participar do programa através do chat e também deixar o seu like. Estique um pouco mais, visite as nossas redes sociais, tá? Nos diversos canais. E eu gostaria de chamar a companheira Cleide Martins, minha companheira de bancada semanal, que quando ela não está eu fico morta de saudade, muito nervosa, e o companheiro Henrique Pisolato, inspirador desse programa, companheiro militante em direitos humanos, aposentado do Banco do Brasil e sobrevivente do lawfare cometido durante o Mensalão Mentirão. Eu passo a palavra agora para a companheira Cleide, lembrando que o lawfare é um braço do fascismo e destruí-lo é uma questão de sobrevivência. Passo para a companheira Cleide. Boa noite, Sandra. Boa tarde para os que estão aqui no Brasil nos assistindo. Boa noite para os que nos assistem de outros países em outros fusos e aos que assistirão depois. Uma alegria estar aqui com a Sandra, com o Pisolato, nessa luta em que a gente se fortalece e em que a gente aglutina forças para voltar a esperançar, a acreditar num futuro melhor. Hoje nós temos a honra de ter conosco aqui o Robson Leite, que é professor, é mestre em Gestão e Estratégia Pública pela UFRJ, vencedor do Prêmio Sociedade Brasileira de Administração Pública, de melhor dissertação em 2019. O professor pertence ao quadro de docentes da Academia de Gestão e Liderança da Petrobras e é funcionário de carreira da Petrobras. Há 25 anos, o Robson milita como professor e coordenador de cursos pré-vestibulares comunitários em Jacarepaguá. O Robson também foi deputado estadual e superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro, no governo da Dilma Rousseff. E agora, mais uma vez, corajosamente, no momento estratégico e fundamental da democracia do nosso país, se colocou de novo à disposição dos eleitores do Rio de Janeiro como candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aí. Eu já quero agradecê-lo por isso, porque a gente sabe que transmutar essa situação vai depender da coragem de gente como o professor Robson. E ele está aqui hoje conosco para falar de uma questão que realmente é crucial nessa luta contra o lawfare. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados declarou em entrevista que a Petrobras ela não detém mais uma função social ou estruturante. Então, que agora ou privatiza ou toma medidas mais duras. Não sei que medidas mais duras são essas que ele tem em mente, uma vez que a Petrobras já está no epicentro dessa guerra híbrida que atinge o país, que atinge a todos nós, desde 2003, quando o Lula instituiu o conteúdo nacional. A gente sabe que, ao instituir esse conteúdo nacional, contrariou interesses, e inclusive o interesse de empresas como a Halliburton, cujo presidente, até os anos 2000, foi nada mais, nada menos do que o Dick Cheney. A Halliburton deixou de ser uma grande fornecedora, ela que era uma das maiores fornecedoras internacionais de sondas e de plataformas, e isso realmente desagradou os interesses, né? Mexemos com interesses. Depois disso, a descoberta do pré-sal
essa, sim, nos colocou definitivamente, né, a Petrobras tendo feito essa grande descoberta que, ironicamente, diziam que a Petrobras não tinha capacidade, que só a iniciativa privada que faz essa exploração. A parceira que tentou fazer essa exploração, que era a Shell, se não me engano, abandonou o barco, se declarando incompetente para o assunto. A Petrobras seguiu em frente e obteve o êxito de nos colocar entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo, passando inclusive na frente do Irã e do Iraque. Não é pouca coisa, tanto que Estados Unidos respondeu reativando a 4ª frota. Depois disso, deu treinamento para as pessoas do judiciário. Moro participou do projeto Ponte, treinando no Rio de Janeiro, treinando em Fortaleza, treinou policiais federais, todos foram muito bem treinados para se tornarem soldados dessa guerra do lawfare e não estavam do nosso lado. A gente viu isso com as consequências, a gente está vendo isso com as consequências que advieram dessa guerra e do lawfare contra o nosso país. Decorrente disso, golpe de 2016, prisão do Lula, prisão injusta do Lula, reforma trabalhista, PEC do fim do mundo, reforma previdenciária, enfim, são muitas as consequências, o desafio é grande e sobre isso a gente quer conversar com o Robson Leite. Né? Começo colocando uma questão para ser respondida por você e em seguida comentada pelo Pisolato. Como a guerra híbrida e o lawfare atingiram a Petrobras? Quais foram os prejuízos para o povo brasileiro em decorrência desses ataques? Cleide, primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar aqui junto com você, com a Sandra, com a Andréia, que nos ajuda aí também nos bastidores, com o nosso querido Henrique Pisolato, um quadro tão importante, e a primeira grande vítima do lawfare no Brasil. É algo que a gente fica muito preocupado, e a gente precisa ter a responsabilidade de construir mecanismos no próximo ciclo para que nunca mais aconteça isso. É uma responsabilidade. Redesenhar o sistema de justiça brasileiro é uma missão de todos nós. E essa missão significa enfrentar a mídia. Por isso que nós precisamos eleger o presidente, trazer de volta o presidente Lula. Isso é uma missão de todos nós, todos e todas e todos. E também eleger uma bancada experiente, qualificada, preparada, capaz de enfrentar essa agenda, tanto na Câmara quanto no Senado. E a gente aqui na Assembleia Legislativa quer fazer esse debate também. O Rio de Janeiro foi onde foi chocado o ovo da serpente, não só porque essa figura que ocupa o Palácio do Planalto, o inquilino do Palácio do Planalto, veio daqui do Rio, mas a Petrobras está aqui, né, que foi o centro nervoso dessa operação, que causou muitos prejuízos ao Brasil. Paralisou a Petrobras, paralisou a economia. As flagrantes ilegalidades, muito bem denunciadas pelos juristas pela democracia, pelo pessoal do grupo de prerrogativa, não foram poucos advogados. É importante lembrar, inclusive, que aqueles que inicialmente apoiaram a Lava Jato, inclusive estrangeiros, na própria Universidade de Harvard, tirou o seu apoio inicial à Lava Jato quando veio à tona os áudios revelados pela Folha, pelo Reinaldo Azevedo, pela Intercept, uma série de veículos de comunicação, e que foram utilizados, obviamente, corretamente, conforme a justiça permite, para inocentar o presidente Lula, e a gente espera que todos aqueles que forem injustiçados também. Agora, você tocou num ponto muito importante, Cleide. A Petrobras, aliás, um dado interessante que a gente precisa sempre dizer, a Petrobras hoje já atua como uma empresa privada. Hoje, em 2022, a Petrobras atua como uma empresa privada. Só fala em privatizar, ela já está aí fazendo isso. O resultado é o preço da gasolina chegando a R$10 e vai ultrapassar R$10. É um absurdo, é um escândalo, a gente pode falar depois detalhadamente sobre isso. E dizer que vai privatizar a Petrobras é matar de vez qualquer possibilidade de reversão desse quadro. A Petrobras não é uma empresa qualquer, é uma sociedade de economia mista. Ela pertence à administração indireta. Isso aí, primeiro período de faculdade de administração, quem fizer qualquer curso de administração pública, qualquer concurso, vai entender o que eu estou falando. A Petrobras pertence ao governo, está na Constituição. Essa tentativa do Arthur Lira de criar um projeto, como ele falou, um projeto de lei, maioria simples, contraria não apenas a Constituição, como a própria decisão recente agora do Supremo, quando disse que não pode fazer isso, tem que passar pelo Congresso, tem que ser uma aprovação de 3/5, quórum qualificado, e nos acalenta um pouco, o próprio presidente do Senado já disse que no Senado não passa, desmontando um pouco, enfraquecendo um pouco esse golpe, mas já nos deixa
atenção em cima disso. Mas voltando à questão do Laufer, a questão específica da Petrobras. A Petrobras mexeu com o interesse, ou melhor, o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, mudou o direcionamento estratégico da empresa, mudou a forma com que se explora o petróleo no Brasil, e você falou muito rapidamente algo que é central. Antes disso tudo, a criação do conteúdo local. Aliás, um grande abraço ao meu querido irmão, companheiro, amigo e mestre, Guilherme Estrela. Trabalhei com ele, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Aprendi, né, com aquele diretor, com aquela pessoa com uma cabeça fantástica, e que foi o grande precursor desse projeto, que peitou, que levou adiante e que trouxe essa noção do conteúdo local. Cada 75% de investimento feito por qualquer empresa, não é só a Petrobras, que atuasse no Brasil na área de exploração de petróleo, tinha que ficar aqui, tinha que desenvolver aqui. Ah, mas isso é mais caro. É mais caro, é verdade. Mas muito mais caro são os problemas sociais que você tem com o desemprego, com o desmonte da indústria naval, com tudo isso que está ao nosso redor, que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil. E você tocou muito bem, isso é óbvio que mexeu com interesses. Óbvio que mexeu com interesses, você falou os nomes de maneira muito precisa. Falando do vice-presidente, né, americano, e que concorreu a eleições, um quadro que foi senador dos Estados Unidos, e que tem muita influência, tinha e tem muita influência na política norte-americana. Não foi à toa que a Quarta Frota veio a sua reestruturação. Não foi à toa que nós tivemos a presidenta Dilma e a Petrobras sendo investigada, espionada pelo governo americano. E a gente teve todo esse processo de construção de um projeto de nação. O Brasil entrava, Cleide, no hall, né, vamos assim dizer, no seleto grupo dos principais produtores e exportadores de petróleo no mundo, com um diferencial, com a economia estabilizada, em pleno crescimento, com distribuição de renda, com a democracia consolidada até então, e sendo um player que, obviamente, nesse mercado internacional, teria grandes benefícios, porque a forma com que a gente exploraria o pré-sal traria um benefício direto para a nossa economia e, sobretudo, para o desenvolvimento de um projeto de país. A gente se inspirou muito do modelo da Noruega de explorar o petróleo. Isso, obviamente, não interessava, porque muito facilmente de entender, quando você fala em partilha da exploração do petróleo, e o modelo anterior era de concessão, parte do lucro que ia todo para as empresas estrangeiras passa a ficar num fundo, um fundo de petróleo soberano, né, um fundo da arrecadação do pré-sal, que iria para a saúde e para a educação. E esse fundo antes ele existia, só que ele ia, obviamente, com o lucro dessas empresas. Então, em função disso, a gente percebe hoje pelos vazamentos das conversas, você tendo, inclusive, logo de cara, um dado muito interessante, foi que logo no início da Lava Jato, muito estranho, acordos internacionais que não passaram pelo Ministério da Justiça no processo de investigação da Lava Jato ser flagrantemente ilegal. Isso é crime, inclusive. Só por isso, em qualquer país do mundo, os designados da Lava Jato, né, tanto a promotoria quanto o juiz que deveria julgar e não agir como promotor, seriam afastados e punidos. Isso não existe, você não pode fazer isso, tem papéis a desempenhar do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E a Petrobras foi um centro nervoso da operação, paralisar a Petrobras. É importante tocar nesse assunto, porque, por exemplo, como assim paralisar a Petrobras? É muito fácil. Se você, uma delação premiada, sem nenhuma prova complementar, bastava que uma pessoa que fosse diretor ou gerente de uma empresa que prestava serviço para a Petrobras, falasse que doou dinheiro para um deputado ou para um partido, o que quer que seja, o Sérgio Moro, o senhor Sérgio Moro, na época o juiz, mandava uma ordem judicial para a Petrobras suspendendo os pagamentos para aquela empresa específica, ou seja, punindo o CNPJ e não o CPF. É o primeiro grande erro aí, independente da questão da corrupção. A empresa aguenta 1, 2, 3 meses sem receber. No terceiro mês, ela notifica a Petrobras da falta de pagamento para o projeto. A Petrobras, o gerente do contrato, o que ele faz? Ele chama ou o segundo colocado na licitação ou abre uma nova licitação, se for o caso. Só que, ao fazer um desses dois movimentos, a empresa
que estava sem receber, ela entra na justiça civil e impede que a Petrobras dê continuidade, ou na convocação do segundo colocado, ou a continuidade, por exemplo, numa nova licitação. E o que faz o gestor do contrato? Ele tem duas opções. Ou ele enfrenta o juiz, né? O juiz ladrão, como foi muito bem dito pelo deputado Glauber Braga, a quem eu saúdo aqui e manifesto toda a solidariedade que está acontecendo com ele aqui no Brasil. Ou ele enfrenta o senhor Sérgio Moro e corre o risco de ser preso. Eu conheço pessoas que foram presas injustamente e tiveram sua demissão por justa causa em função da prisão, porque enfrentaram. Né? Mas então não houve corrupção. Claro que houve corrupção na Petrobras. Tem pessoas que foram presas e, curiosamente, por fazer a delação premiada que interessava ao Ministério Público, estão soltas. Não foram, nem cometeram o crime, fizeram uma delação, não apresentaram provas, mas o Ministério Público deu como interessante isso, entre aspas, para utilizar politicamente as delações premiadas, e essas pessoas estão soltas pelo benefício da delação premiada. A gente vê que há os dois problemas também. O pessoal que fala tanto de corrupção também tem que estar atento a isso. E com isso, Cleide, foi paralisando projeto a projeto, parte a parte da construção de refinarias, das construções de plataformas, enfim, a Petrobras foi ficando travada e com uma dívida, porque a realidade desenhada para a operação da Petrobras antes da Lava Jato, a pré-sal, era outra. A operadora principal do pré-sal, todo mundo fala do lucro da Petrobras, se a Petrobras estivesse com a política anterior dando continuidade, com essa alta do barril do petróleo, nós teríamos, piloto, duas coisas. Nós teríamos a Petrobras, eu encerro aqui, nós teríamos a Petrobras dando lucro, como está dando agora, e o preço da gasolina estaria bem mais barato, estaria R$4, R$5 no máximo. No máximo. Por quê? Porque nós iríamos aumentar a produção. Você teria recursos para isso. A dívida feita foi para construir as plataformas, para construir refinarias e dar essa autonomia, porque o que a Petrobras está fazendo, a gente pode falar sobre isso depois também, é um absurdo. Por orientação do governo, a culpa é do governo, porque quem define a política estratégica, quem define o planejamento estratégico da Petrobras é o Conselho de Administração, cuja maioria é definida pelo governo. A Petrobras sem refinaria, ela corre um sério risco de, quando o preço do barril do petróleo estiver muito baixo, ela perder a sua capacidade de compensar o prejuízo na produção e exploração. Que é o quê? Quando o preço do barril está baixo, você reduz a produção, você importa e roda aqui na refinaria. Quando está alto, você reduz aqui na refinaria e você importa e você aumenta a sua produção, mantém a sua produção interna, o seu giro interno, mas também exporta para aumentar o seu lucro. Esse jogo era possível, era esse o objetivo. E isso foi interrompido porque seria, como você colocou muito bem, Cleide, no início, iria incomodar interesses internacionais gigantescos. Como diz o meu querido Guilherme Estrela, por muito menos eles invadiram o Iraque, procurando até hoje arma de destruição de massa. Aqui não precisou. Tinha a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro e sua companhia para fazer o trabalho. Boa tarde, Sandra, Cleide, um abraço especial ao grande Robson Leite, saudar a todos que nos acompanham na terça-feira, nesse horário. E, olha, o Robson falou de uma forma tão nítida e didática que quase como dizer aquelas piadinhas, diria, tenho dito. Mas eu acho que o essencial nisso tudo é que o Robson falou muito bem, é que a gente entenda que nada disso aconteceu por acaso. Que não foi o anjo Gabriel, não foi um erro do destino que levou o Brasil a essa consequência, que criou uma Marreco de Maringá, que levou o judiciário para essas coisas. Não, existe um planejamento nisso, existe um projeto, existe quem coordena, quem manda e quem executa. E a questão básica era o quê? Era saquear o Brasil. Era roubar e não ser impedido de roubar. E é o que eles estão fazendo até hoje. O triste é que, para isso, eles usaram o quê? O judiciário favoreceu a isso.
a imprensa corporativa, a mídia corporativa favoreceu. E o preço a gente está pagando todo dia. Essa questão da Petrobras, assim, eu que sou mais peão de trecho, né? Eu fico pensando, como o mundo se desenvolve, o fator primeiro para você ter ciclo de desenvolvimento é a energia. Quando você usava carro de boi ou força física, você produzia muito menos comida. Quando se começou a utilizar máquinas, inclusive a diesel, né, todos os processos foram... E nós tínhamos energia fóssil, Petrobras, energia hídrica, que também estão entregando agora a Eletrobras, né, essa vergonha nacional, muito barata. Então, o que você faz? Você cria impedimentos. E hoje a Petrobras, eu não quero me alongar, mas se alguém me pedisse assim, defina a Petrobras, o que a Petrobras virou, né? Virou uma espécie de clube de investidores, de investimento, que ela não está mais preocupada em fornecer energia barata. Ela foi manobrada de uma maneira tal que o objetivo primeiro da Petrobras é dar lucro para acionista, que estão, inclusive, lá fora, que são esses fundos, né, que ficam rapinando e só pensam em lucro. Então, eles não pensam em investimento, por isso parou todos os investimentos. Eles não pensam no médio e longo prazo. É saquear. E o triste é que nós temos um grupo no governo, né? Esse, não quero usar o adjetivo, que está não só na presidência da República, como o presidente do Congresso, que vendo que a coisa vai mudar, estão querendo fazer a xepa, né? Estão querendo aproveitar para fazer o último saque. É tipo aquele fim de festa que o cara está indo embora e está enchendo os bolsos com docinho, com salgadinho, isso, aquilo, para levar para casa. Então, é um pouco isso, tristemente. Eu acho que por isso que o projeto Lawfare tem que punir, tem que se transformar numa realidade, tem que punir esses traidores e tem que resgatar os que foram vítimas disso e também valorizar as pessoas que usam a função pública para defender o país. Temos que parar com essa lógica de aplaudir os Joaquim Silvério do Rei, né, com delação premiada e os traidores. O Brasil é Tiradentes, não de Joaquim Silvério dos Reis. Seu microfone. Ok, aquele card não pode usar mais não, Andréa. A Petrobras tem sido desmontada e, claro, nós sabemos, a partir de 2016, por tudo isso que foi dito até agora. Uma pergunta que está na vida, no sangue, na dor das pessoas é por que a gasolina, o óleo diesel, o gás estão tão caros. O que é PPI? Explica para a gente, e principalmente a quem serve essa política adotada pela Petrobras. Excelente pergunta. Sandra, veja, PPI é a Política de Paridade Internacional, instituída no governo Temer, pelo Conselho de Administração. Se criou alguns factoides. O nome é esse, mentiras. Não pode mudar, porque a lei das SAs não permite. Eu pergunto, aonde? Me mostra a lei das SAs aonde que não permite. Qualquer agente do mercado financeiro, eu entendo um pouco do mercado financeiro, eu sou professor universitário, eu dou aula disso em pós-graduação, inclusive. Qualquer agente do mercado financeiro, quando ele compra um papel de uma empresa, ele vai ver qual é a natureza da empresa. A Vale do Rio Doce é uma blue chip, ou seja, uma empresa grande, gigante, muito sólida, assim como a Petrobras, mas com uma diferença. A Petrobras é uma empresa estatal. O que isso significa? Uma sociedade de economia mista. Gostaria muito que a Vale continuasse sendo, mas infelizmente não é. Qual é a diferença disso? A diferença é que a Petrobras é mais sólida do que a Vale. Então não existe mágica no mercado financeiro. Ninguém tem ganhos muito grandes muito rápido. Você tem ganhos menores, mas mais seguros. E quando o risco é maior, o ganho é maior, né? Por isso que as empresas menores, né, normalmente quando as pessoas ganham muito dinheiro rápido na bolsa, é investir em empresas menores. Mas o risco é muito grande, você perde muito rápido também.
A Petrobras, se você olhar o gráfico da variação da ação dela, ela vai se manter estável. Ela vai ter uma subida, uma descida ali, mas ela mantém um crescimento estável de médio e longo prazo. Quem compra a ação da Petrobras faz um bom investimento. Faz um investimento pensando para daqui a 20 anos. Para daqui a 20 anos poder comprar sua casa própria, poder fazer aquela viagem, poder, enfim, comprar uma nova casa, comprar uma casa de praia para aposentadoria. A gente espera que não use para aposentadoria, porque a gente espera que a Previdência volte a existir. Né? Então, isso é um dado importante. Mas eu quero jogar a luz um ponto que é central, que eu desafio qualquer economista aqui. O Pisolato deve lembrar bem disso. Diziam, né, Pisolato, que o sucesso do governo Lula era pela alta das commodities. Não é isso? A alta do preço do petróleo foi um sucesso do presidente Globo News, Miriam Leitão e a turma toda falar. Pararam de falar isso. Sabe por que pararam de falar isso? Porque o preço do barril de petróleo hoje é superior na época do Lula, só que hoje é um desastre, o que antes era um sucesso. Então, o problema não está no preço da commodity. O problema está na política energética, na política do Ministério de Minas e Energia com relação a essa commodity. Um exemplo bem didático, a gente que é professor gosta de dar exemplos para que todos entendam. Imagine, Sandra, que você, o Henrique e a Cleide montassem uma padaria aqui em Brasília, onde mora a Cleide. Onde ela milita, onde ela trabalha, onde ela dá aula, onde ela pesquisa. E essa padaria faz um pãozinho que é um encanto. O pãozinho da padaria da Cleide, da Sandra e do Pisolato. A padaria abre às 5h30 da manhã, 5h40 não tem mais pão, porque é a sensação. Ao final de um ano, essa padaria deu R$100 mil de lucro. Mas a padaria de vocês tem um problema, 10 minutos só vendendo pão. E aí vocês tomam a brilhante decisão de pegar primeiro os R$100 mil e colocar no bolso, e vão gastar esses R$100 mil com a família, passeando, né, de lucro. E além disso, para aumentar um pouco mais o lucro, vocês começam a vender o forno da padaria, começam a vender o balcão e demitir gente para passar de 100 para R$150 mil. Bom, se vocês são os donos da padaria, e se for o gerente que decidiu isso, vocês têm que demitir esse gerente, porque ele é um incompetente. Porque deveria fazer o quê? Pegar esses R$100 mil, até dar lá 30 mil para cada um, aí 10 mil para cada um, mas pegar uma parte considerável desse dinheiro e fazer o quê? O óbvio, que aí expandir a padaria, comprar mais um forno. Gente, a Petrobras está no exemplo, está fazendo o exemplo que eu dei. Ela está tendo um lucro gigantesco, está desinvestindo. Eu gosto muito de brincar com uma garotada, uma molecada que curte a Faria Lima, né? Faria Lima lá, que fazem cursos, mas nunca investiu nada na vida, fazem lives, vendem, né, as lives, ganham mais com live do que na própria operação do mercado financeiro. Uma garotada que acha que o lucro da sua carteira de ações e opções, o índice de lucro é mais importante que o índice de Gini do país. Mas eu gosto de brincar com essa garotada porque isso que eu acabei de falar para vocês vem do papa do mercado financeiro. É o Warren Buffett. Sabe qual é a crítica do Warren Buffett à Petrobras? O maior investidor, pessoa física do mundo, ele não gosta da Petrobras porque ela paga muito dividendos. Ué, mas isso é ruim? Claro que é. A empresa perde sua capacidade de investir. Até porque, Pisolato, mais uma provocação para essa turma. Até porque a Petrobras, quando você pega o dividendo, né, tá R$30, acho que hoje fechou a quase R$31 o preço da ação. Quando você, vou botar R$30 para ficar redonda a conta. Quando você paga o dividendo, paga R$1 por ação. No dia que você faz o corte de dividendos, no dia de ex-dividendos, o leilão de abertura do mercado financeiro já abre descontado de R$1. A ação que valia 30 vale 29, enquanto que esse R$1 vai para o bolso do acionista. Claro que você conta com o crescimento da empresa para voltar a R$30. Só que não tem mágica. Eu quero dizer o seguinte, o lucro que você paga de dividendo sai do caixa, sangra o caixa da empresa. Eu estou usando essa palavra sangra o caixa da empresa porque é isso que essa turma dizia quando havia uma política de controle de preços de combustível na Petrobras. Isso está sangrando o caixa, está sangrando mais agora pagando dividendo. Tem que pagar dividendo, está na lei. 30%, 25%, é óbvio que tem que pagar. Tem que remunerar o acionista, colocou lá o seu dinheiro, não tem problema nenhum com relação a isso. Nós fizemos a maior captação da história da Bolsa de Valores, né, da Petrobras, uma empresa no Brasil que foi a Petrobras. Problema nenhum. Agora, é claro e evidente que a gente faz
esse tipo de governo faz esse investimento, mas com limite, para que a empresa tenha capacidade de investir. A Petrobras, nesse momento, deveria estar colocando plataformas, produzindo, aumentando a sua produção. Para quê? Para romper, para você ter independência, autonomia. A Petrobras não pode trabalhar na PBI, que é a política do preço internacional, porque o Brasil é autossuficiente de petróleo, a gente tem que blindar, aumentar a nossa produção, voltar a construir refinarias para ter aquele escalonamento que eu falei no início, e ninguém ganha em dólar. Então a Petrobras não vai ter lucro? Claro que vai ter lucro. Igual a padaria. Como é que você calcula o lucro da padaria? Você vai lá qual é o teu custo de mão de obra, custo de serviço, quanto você paga de juros do empréstimo que você teve, a sua margem de lucro e o preço final. A Petrobras pode fazer assim também, não, ela não faz assim. Ela se baseia na alta internacional. Então o lucro é exorbitante, é gigantesco. Tem que ter lucro, mas não da forma que está sacrificando o país, está prejudicando o país, está enganando as pessoas. Essa é a tragédia que a gente está mergulhado. Qual é a solução? Mudar. Da mesma forma como o Temer equivocadamente mudou assim que aplicou o golpe no Brasil, o Conselho de Administração se reúne dentro da lei, dentro da legislação, com respeito à governança, mantendo o lucro, obviamente, da empresa, o respeito a quem está investindo. Ninguém está desrespeitando nada, pelo contrário. Inclusive, a gente quer investir em refinaria para dar essa garantia, porque no longo prazo, quando o preço do barril do petróleo cair, ter refinarias vai impedir que a empresa opere no vermelho, porque ela vai importar quando o preço do petróleo estiver barato, e vai equilibrar as contas e o investidor não vai perder dinheiro. E melhor do que isso, mais importante, a Petrobras vai cumprir a sua função, não é social, não gosto desse nome, não, é constitucional. É uma sociedade de economia mista, ou seja, tem compromisso com o país, com o Brasil, não vai causar prejuízo gigantesco como está causando a nossa economia, uma inflação histórica, nos fazendo voltar à época dos anos 90. A pergunta da Sandra, praticamente o Robson já respondeu, né? A questão é que você indexaria em dólar, só seria vantajoso para o Brasil se o preço do petróleo importado fosse abaixo do produzido aqui, para você comprar mais barato. É uma coisa maluca. Aí o Pedro Parente chegou lá, na época do Temer, criou essa lógica maluca de indexar ao dólar, e aí nós que produzimos petróleo aqui bem mais barato e em custo em real, ainda mais que depois, para dar sequência a isso, né, eles começaram a desativar as refinarias e não se investiu, aquilo que o Robson comentou, não se investiu mais em refinaria. Isso também, porque aí tem toda uma outra lógica, que eu não sou expert nisso, mas aí entra armador que leva petróleo para fora, entra a seguradora, entra os aplicadores, aí tem os câmbios, e o pessoal cria uma cadeia de ganha-ganha e o povo paga. Vai subindo o preço a cada degrau, o preço vai subindo, tu tira o petróleo daqui, que é muito mais barato, em vez de refinar aqui, vender aqui em real, não. Você põe num petroleiro, manda para fora, já tem custo de levar, de transportar, de seguro, de câmbio. Aí traz de volta e cobra em dólar. E o resultado é o quê? Não tem mais, não dá mais para andar de carro, o povo deixando o carro na garagem, ninguém mais consegue hoje em dia nem fazer Uber, né? Cozinhando a lenha. Até as caixas, outro dia um amigo me disse que quando tem feira, em poucos minutos somem todas aquelas caixas que o pessoal traz frutas nas feiras, porque o povo não consegue mais pagar, né? Essa é o que aconteceu com o Brasil. Por quê? Eu não sei se usei uma expressão que as pessoas entendem. É porque a Petrobras, em vez de ser uma empresa estratégica, que é a sua missão constitucional, de ter energia e energia barata para o Brasil, o objetivo dela foi dar lucro para acionista. E como a maioria dos acionistas são estrangeiros, eles estão fazendo a festa e nós pagando a conta. Quer dizer, o Robson deu a senha. Sem nenhuma, né? Eu até iria para coisas mais radicais. Tem que recomprar as ADRs e assumir isso e acabar com essa festa.
Não dá mais para nós pagar aqui, com a miséria e a fome do povo, as festas e as diversões de especuladores internacionais. Petrobras não foi feita para isso. O petróleo é brasileiro, a Petrobras é brasileira. É isso, né? Fundos abutres lucrando horrores aí e a gente vivenciando esse modelo que é uma tragédia para o lugar do Brasil no mundo. Aquilo que a gente tinha como uma possibilidade de ter um desenvolvimento inclusivo, com distribuição de renda, diminuição da desigualdade, transformou-se nesse pesadelo. Só que nós não acreditamos nessas pessoas que, como Fukuyama, decretou o fim da história, a história não acabou. O Fernando Henrique Cardoso chegou aqui, tinha plataforma de petróleo afundando, P33 afundou. O serviço do Fernando Henrique, ele tinha feito uma opção por encomendar plataformas na Ásia, gerando empregos lá e nos deixando aqui sem empregos. Tudo isso a gente mudou. Da minha observação, Robson, do que eu vivencio com relação a vocês, né, no trabalho de vocês, é que o primeiro grande serviço que o Fernando Henrique fez para destruir a Petrobras foi quebrar o Sindicato dos Petroleiros, que fizeram mal ao sindicato do mundo. Em abril ou maio de 94, ele já tinha demitido um monte de gente, e eu sei que tem pessoa demitida aí até hoje, inclusive tem pessoa dependendo da nossa ajuda para poder vencer as sequelas da Covid, tem tinha petroleira, né? De vez em quando a gente recebe um pedido assim. Quebrou os petroleiros, precarizou o trabalho de um tanto. Eu imagino que essa questão da precarização do trabalho com terceirização, quarteirização, gente sem treinamento, esteja relacionada a essa questão da plataforma que afundou, né? Mas, enfim, um desastre muito grande, abriu o capital lá para Nova York, e isso deu a possibilidade dos Estados Unidos usar essa arma que eles desenvolveram do lawfare, que é processar a Petrobras lá, e daí é sobre isso que eu quero falar com você. Os servidores da Petrobras, os funcionários da Petrobras devem vivenciar isso como um drama pessoal. Queria que você falasse para a gente como é que esse lawfare opera na vida dessas pessoas, assédio moral coletivo, destrói um sindicato dos petroleiros, enfraquecem, né, porque vocês estão aí resistindo, né? Os petroleiros não estão extintos, estão na luta. Enfraquece o sindicato dos petroleiros, demite um monte de gente, roubam computadores, inspecionam a empresa, determina que a Petrobras contrate uma outra empresa para ficar fiscalizando a Petrobras o tempo inteiro. Como que é o clima organizacional, quais são os efeitos do lawfare individualmente para os nossos companheiros petroleiros? Olha, Cleide, primeiro dizer que assim, o corpo de empregados da Petrobras é altamente qualificado. Eu tenho orgulho de ser petroleiro, de usar aquele crachá verde, assim como muitos colegas. A gente, mestrado, doutorado, é algo muito comum. Nós temos uma equipe de pesquisadores, não é à toa que o Centros é o que é, e não é à toa que a gente chegou onde chegou. Aliás, uma das críticas que eu sempre fiz ao Castelo Branco, né, que foi o presidente da Petrobras no início do governo Bolsonaro, ele dizia algo que era cômico se não fosse trágico. Nós temos que focar a nossa competência naquilo que a gente é bom, sem inventar nada. Se fosse assim, a gente não teria não só não descoberto o pré-sal, como não teríamos nem ido para águas profundas, porque a natureza da Petrobras é a inovação, é a pesquisa. Quando a gente vai no centro, quando a gente encontra profissionais, sejam de TI, sejam profissionais da área de engenharia, geólogos, a gente fica babando, os caras são muito bons, o time é muito bom, as pessoas são muito boas. Muito disso foi em função do governo Lula. A gente ficou com um vácuo geracional por causa do governo Fernando Henrique, que ficou muito tempo sem concurso, e quando a gente retomou o concurso para voltar a oxigenar a empresa, fazer essa retomada importante da Petrobras, a gente ficou com muita gente lá no topo, quase se aposentando, e gente nova entrando sem gente no meio, tanto que teve um concurso muito questionado na época, o TCU da Petrobras feitou e fez corretamente, que era para o profissional pleno, que era para repor, um concurso para repor esse cara intermediário. Tamanho desastre. E aí tem um dado que está dentro ainda da tua pergunta, que é importante falar, porque dizem muito, vou tocar numa ferida aqui que é complicada, que alguns acham complicada, eu não acho nada complicado, eu faço debate com qualquer um. Eles não me chamam para debate que a gente tem medo, uma modéstia à parte, que é um assunto que eu amo de paixão e estudei muito.
Eles chegam e falam o seguinte: e onde é que estão as refinarias depois de 14 anos do PT? Fala em refinaria como se construísse um prédio, né? Não sabe o que está falando, para começo de conversa. É importante lembrar que nós pegamos um país completamente destruído. Um país que a gente era devedor do FMI, a gente tinha 15 bi de reserva, uma relação dívida-PIB igual a de hoje, inclusive. Dizem que o Brasil está quebrado e a relação dívida-PIB é da mesma da época do Fernando Henrique Cardoso. Nós entregamos o Brasil com 390 bilhões de dólares em reservas, uma situação econômica estável. Assim que deu um golpe, o Temer, no dia seguinte, o ministro da Economia, o senhor Henrique Meirelles, fez uma carta para acalmar o mercado, pessoal, em que ele dizia que os fundamentos econômicos do Brasil são sólidos, citava as reservas, a relação dívida-PIB, que eu concordo com ele, só que sempre foram o governo Lula para cá. Então a gente precisou primeiro arrumar a casa, dar capacidade de investimento, para depois investir nas nossas estatais, para aí poder começar a construir. O Brasil começou a construir refinaria, salvo engano meu, 2007, 2006, 2009, 2010... Não se constrói refinaria em 6 meses, é um projeto de 5, 6, 7 anos, no mínimo. Plataformas de petróleo aqui, que teve que rolar um investimento, parceria com universidade, pesquisa, saindo mais caro, é óbvio, porque você está investindo num país, desenvolvendo um campo tecnológico fantástico, um parque de engenharia. Esses caras destruíram a engenharia brasileira. Esses caras, a Lava Jato destruiu a engenharia brasileira. Engenheiros, a gente estava numa situação muito curiosa, precisando, né, os investimentos em universidades públicas que o Lula fez corretamente, expandindo 314 institutos superior público até 2010, de 2002, de 2003 a 2010. Isso não é pouca coisa no país inteiro. E mesmo assim não era suficiente para suprimir a demanda de engenharia que estava se dando em função desse boom. Por isso que deram o golpe. Sabe, eu tenho orgulho de ser petroleiro dessa empresa, agora eu tenho muita tristeza e vergonha de um governo como esse que aí está, fazer o que está fazendo com a Petrobras. O sentimento é esse. E você colocou um ponto que eu queria só encerrar aqui, não deixar de falar, dos sindicatos. O projeto de desconstrução, de destruição dos sindicatos começou com o senhor Michel Temer. Eles deram um golpe para isso. Eles deram um golpe, e eu fico muito preocupado, a gente tem que ter muita atenção nessa eleição, porque nunca antes na história desse país, nesse momento que a gente vive, o grande capital brasileiro provou com tanta voracidade a renda pública e a renda do trabalhador, com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Eu não tenho dúvida, Leide, não tenho dúvida que a qualquer momento eles vão revogar a emenda Constitucional 95, se bobear ainda no governo Bolsonaro, porque eles sabem que não se constrói um país sem investimento público, eles sabem disso. Só que o que eles queriam fazer era dar a emenda Constitucional 95, parar os investimentos, e aí fazer o quê? Desmontar todas as políticas de distribuição de renda, criadas com muito êxito nos governos Lula e Dilma, para aí sim liberar o investimento, só que o investimento que faz o quê? Concentra a renda. E aí, para isso, você faz a reforma trabalhista, destrói os sindicatos, acaba com o financiamento dos sindicatos, acaba com a forma de organização sindical do Brasil, para não ter resistência. Por isso, gente, eu quero... Não sei se essa é a minha última intervenção, mas eu não posso deixar de fazer um apelo. Né? Tinha outras coisas para falar também, mas é muito sério o momento que a gente vive. Não está na hora. Eu faço um apelo aos eleitores do Ciro Gomes. É isso. Vou dar uma de Gregório do Vivier não sendo comediante. Um apelo. Não é momento de inovação. Não é momento de renovação, de florear, de que não, vamos votar num candidato, um projeto. Gente, olha só. É grave o momento. O pessoal está dizendo que o Brasil não aguenta 4 anos de Bolsonaro. Eu não sei se a gente consegue chegar ao final do ano, Pisolato. É disso que a gente está falando. É muito sério. A gente precisa botar quem tem experiência, quem já vivenciou, quem já esteve lá, quem já fez e sabe o que tem que fazer. É uma grande coalizão mesmo. É claro que a gente não queria o Alckmin como vice. Eu queria o Flávio Dino, queria o Pisolato, queria alguém do nosso campo que pensasse como a gente. Mas, meu amigo, o jogo é esse. Ainda bem que é o Alckmin, que pelo menos é um cara que a gente... Ali, as pessoas que conhecem ele, que trabalharam com ele, falam que ele é um cara leal, é um cara que está entendendo o momento, e o reconhecimento dele do que foi a Lava Jato, que ele também se enganou, isso tem um peso enorme. Ele vai ficar a eleição inteira explicando para o eleitorado dele, tomara que faça isso, para que a gente possa mostrar esse centro democrático, não é o centrão, é o centro democrático do país, aquele pessoal de centro, né, que não é nem de esquerda nem de direita, eu sou de centro e tal, que torce a cara para a política social, para refletir um pouquinho. Olha só,
esse debate a gente tem que fazer no governo, porque é nesse momento que está em risco a democracia. Só um detalhe, que me permite, que é muito importante, ainda sobre a questão dos preços de combustível que eu não falei, sobre a privatização da Petrobras, as pessoas entenderem, 80% do petróleo consumido no mundo vem de empresas estatais de petróleo. Os países que produzem têm uma empresa estatal. A Arábia Saudita, a Venezuela, e outros exemplos, a Índia, a própria Rússia, a Noruega, são países que têm a sua empresa estatal de petróleo. Porque o petróleo não é como a soja, como o minério de ferro, não é uma commodity qualquer. O petróleo é energia, o Pisoto falou isso muito bem, se influencia direto na economia. Comprar as ADRs é uma alternativa também. Tirar esse problema resolve de uma maneira com custo, né? Há caminhos para se fazer, mas mudar a política de preços de combustível, que está sacrificando o nosso povo, é urgente e urgentíssimo. Olha, é tão bom ouvir o Robson, é tanto conhecimento. Eu apenas, né, para não tomar muito tempo, porque é impressionante, Robson, você tocou numa coisa, que todos esses golpes, eles têm um objetivo muito claro. Em 64, a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com a estabilidade de emprego dos trabalhadores, fechar sindicato, acabar com os institutos de previdência e aposentadoria, e depois arroxo, até que a gente chegou na carestia. Agora, eles fizeram a mesma coisa, de uma forma sutil. O triste dessa vez, daquela vez eles usaram a truculência, os tanques, os fuzis. Dessa vez, eles usaram os capa preta. Então, o Brasil vai ter que entender isso, que nós não podemos mais aturar esses traidores. Esse pessoal que tem uma condição privilegiada, que ganha, inclusive, os melhores salários, que tem as melhores carreiras e que usam da sua função de funcionário público para jogar contra o país e contra o povo. Nós vamos ter que colocar um freio nisso e eu acho que o governo Lula vai ter que começar a zerar esse velocímetro aí, se precaver, até porque eu acho, Robson, não sei se você concorda comigo, que esses caras, eles estão mamando tanto que eles não vão se contentar. Eles sabem que vão perder no primeiro turno, mas eles, no dia seguinte, vão estar conspirando e vão tentar retomar como eles fizeram. 2002, né? E foram. Então, agora, eu acho que a gente tem que colocar uma barreira, tem que colocar uma blindagem. Vou dizer mais uma vez, a Petrobras é do Brasil, o petróleo é nosso, o petróleo é fundamental, a qualidade de vida. Sem energia, os egípcios chamavam a energia do sol de Deus, né? Porque sem energia a gente não vive. E entregar isso na mão de especulador, de agiota, de rapinador, mais de tudo, com o aval do governo, isso é um genocídio, né? Além dos que já tem aí. Então é isso. É isso. Quem descobre um tesouro no fundo do mar e doa a preços vis para os inimigos, né, para os adversários, para os inimigos do nosso desenvolvimento, do modelo de desenvolvimento que nós estávamos concebendo para o nosso país, que, além de trabalhar pela igualdade de oportunidades, ainda cuidava da saúde das pessoas, cuidava da educação das pessoas. Nós vamos retomar todas essas coisas. Nós já vencemos o modelo implementado por Fernando Henrique, nós vamos vencer tudo outra vez. Claro que fundamental, e aqui eu queria agradecer a Eide, que é do Rio de Janeiro, uma companheira que apoia o Robson Leite lá. Eu acho que todos os que estão no Rio de Janeiro, eu não posso mudar meu título, senão eu ia para aí ajudar vocês nessa campanha, porque para o Rio de Janeiro a questão do trabalho e do emprego passa por ter uma Câmara Legislativa forte, com certeza, né? O Robson já acompanhou essa questão da destruição do trabalho e do emprego na Petrobras, ele sabe que respostas precisam ser dadas a partir do trabalho que se desenvolve na Câmara Estadual. Eu agradeço de novo a você por sua coragem de colocar o seu nome à disposição, porque você sabe que você vai enfrentar Lawfare. Os que estão aí na mira do Lawfare, até o Papa Francisco já anunciou isso, são aqueles que lutam pela implementação de políticas sociais, da melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Mas a gente está com coragem, porque o Hudson Cunha, que é advogado, está aqui conosco, a Ivete Caribé está aqui conosco comentando no chat, a Estela Maria,
o Paulo, que também é daí do Rio de Janeiro, está sempre aqui acompanhando e apoiando essa luta toda, a reorganização do nosso povo para enfrentar esse desafio, que não é trivial, é um grande desafio. Uma hora não dá para a gente começar a mencionar quais os assuntos que estão envolvidos nesse modelo de desenvolvimento do qual nós abrimos mão, mas que nós vamos retomar. Então, eu só vou agradecer mais uma vez a todos os que retransmitiram o programa, aos que comentaram, aos que deram seu like, continue com a gente nessa luta para fortalecê-la. Eu vou passar de volta, agradecendo de novo a todos os que assistiram, para os comentários finais do Pisolato e do Robson, agradecendo a Sandra também e a Andréia, que está no estúdio. Boa noite a todos. Pisolato. Olha, da minha parte, agradecer vocês, de modo especial ao Robson, os que nos acompanharam, e dizer: tem Lula no fim do túnel. Vamos virar esse jogo, vamos reconstruir esse país, não vamos nos render aos fascistas, aos entreguistas e ser feliz de novo. Obrigado a todos. Olha, eu quero agradecer muito Cleide, Sandra, Pisolato, Andréia, que está aí nos estúdios fazendo tudo isso aqui acontecer. Voto a gente não pode pedir, mas a legislação permite que a gente peça recurso, né? Tem como doar para a nossa campanha nesse momento, na pré-campanha. Absolutamente legal. Quem puder nos ajudar, doe.robsonleite.com, doe de doar, né? DOE. Davi, Oswaldo, Elias, doe.robsonleite.com.br. Qualquer valor, R$50, R$100, R$1.000, que você puder, quem puder ajudar a gente. Eu já fui deputado, a gente tem experiência, a gente sabe da importância do Rio de Janeiro nesse jogo. A Cleide falou muito bem, estou colocando meu nome nesse sentido. A gente tem uma rede de apoios muito grande, estamos disputando para entrar nessas eleições com muita chance, muitas possibilidades, mas acima de tudo para fazer o mandato caminhando, dialogando e escutando as pessoas que moram no Rio. Eu acho que esse é o grande ponto. E, obviamente, defendendo a Petrobras, defendendo o nosso país, defendendo a nossa nação, defendendo o presidente Lula. E eu encerro dizendo que, Cleide, a esperança que derrotou o medo casou recentemente com o amor e vai derrotar o ódio, porque é a esperança com experiência. Acho que a gente tem que, mais uma vez, um apelo aos eleitores de qualquer outro candidato que não seja o Bolsonaro. Esse aqui que está lá está perdido ainda, fazer o quê, né? Mas, gente, não é hora de inventar. Deixa para inovar nas próximas eleições. Nesse momento, derrotar a democracia. É quem tem experiência, quem já esteve lá, quem já fez. É o caso do Lula, é Lula oficial para ganhar no primeiro turno, porque eles vão tentar um golpe. Mas é muito difícil tentar no primeiro turno. Porque se você questionar a eleição, os votos no primeiro turno, você vai questionar a eleição de 513 deputados, de mais de 1.300 deputados estaduais, de 27 governadores, 27 vice-governadores e 27 senadores. Então, se ganhar no primeiro turno, não tem discussão. Acabou. E tem que ser acachapante para dar legitimidade e condições de a gente construir um governo para o povo trabalhador voltar a sonhar, voltar a ter o filho na universidade, voltar a ter, viajar nas férias, comer churrasco, como diz o Lula, comer lá a carninha no churrasco, assim que o Lula fala, e voltar a ser feliz. É possível, dá para consertar esse país, mas passa pela eleição de outubro. Vamos lá, vamos em frente. Obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigada a todos, boa noite.